Olá, pessoal. Tudo bom? Vamos começar então hoje a aula de hoje, que é a aula 4. Vamos estar tratando dos formulários na HTML. Formulários é o que a gente utiliza para poder enviar a informação que está no cliente até o servidor, ok? Eu vou ficar aqui no cantinho então, para que a gente possa iniciar a nossa aula. Bom, vamos lá. Hoje, basicamente, nós vamos estar tratando de duas informações básicas, que são os formulários, tá? É um tipo de tag HTML, onde eu vou ter outros elementos internos, subelementos ao formulário, que vão ser utilizados para o envio de informações entre o cliente e o servidor, que são os formulários, os form elements. Nós também temos tipos de elementos que nós vamos estar tratando aqui na aula de hoje. Vamos iniciar pelo básico do que é um formulário, né? O formulário vai fazer o seguinte: nós vamos ter uma posição, um local no código HTML, que é o formulário. Imagine ele como se fosse um container. Esse container vai ser usado para coletar as informações que vão ser passadas pelo usuário. Muitas vezes, a gente vai ter que tratar essas informações antes de serem enviadas por meio de códigos JavaScript, por exemplo. Tá? Essas informações, então, serão enviadas ao servidor e um código vai receber essas informações, geralmente um código PHP, ASP, .NET, o que for, Python, e vai ser tratado lá dentro para retornar para o usuário o que ele quer que seja feito. Então, eu selecionei alguns exemplos aqui, o primeiro é bem básico, mas é uma forma da gente entender o que está acontecendo. E na aula síncrona, daqui a pouco, nós vamos fazer exercícios utilizando isso aqui. Bom, primeiro exemplo, é o mais básico possível. Nós temos um formulário que está aqui, e todo formulário tem que ter um local que ele vai ser destinado, ou seja, para onde que eu vou enviar esse formulário. Então eu tenho aqui o meu atributo action, que no caso ele tem uma página PHP, actionpage.php. Esse action page, dá para perceber, é um formulário que está no mesmo local, perdão, formulário não, é uma página PHP que ela está no mesmo endereço, no mesmo diretório da página inicial, que é essa daqui que eu estou submetendo. Ok, dentro dele nós temos algumas informações que são básicos de formulário. Nós temos aqui um label, simplesmente para poder aparecer o nome que eu quero aqui em cima. Esse label ele pertence ao input fname e eu tenho first name, que é o label que está aparecendo para vocês aqui em cima. Ok. Eu estou usando um BR aqui para quê? Para que esse John aqui, essa caixa de texto que está com a palavra John, seja quebrada a linha. Se eu tirar esse BR daqui, o que acontece? A linha não é quebrada. Eu vou voltar para como estava originalmente. Nós temos também um segundo input, que também é do tipo texto. Ah, perdão, eu não tinha falado antes. O primeiro input ele é do tipo texto. O nome dele é lname, name lname, o ID lname. Ele já colocou um valor para do. Então, o que está acontecendo aqui? Nós vamos entrar em mais detalhes na aula síncrona sobre como funciona cada um disso aqui. Mas, o que é interessante para perceber aqui é o seguinte. Eu tenho uma caixa de texto com o nome John, que eu posso colocar o que eu quiser aqui dentro. Vamos substituir para Clausius. E o sobrenome, Reis. Ok. No momento em que eu clicar em Submit, no botão Submit, eu vou enviar esse formulário. Percebam que os labels e o input, tudo aqui, está dentro do formulário. No momento em que eu clicar Submit, eu vou enviar esse formulário para essa página PHP. Mas agora que é a parte interessante. Eu vou clicar em Submit para vocês perceberem. Olha só, ele vai enviar para mim duas informações. fname igual a Clausius, e é um e comercial, lname igual a Reis. O que vocês podem perceber de interessante aqui é o seguinte. Como que isso foi? Percebam que não tem nenhuma modificação, eu venho direto fname igual a Claudius, lname igual a Reis, mas para a gente aqui está invisível. Eu vou fazer uma coisa aqui que é o seguinte, eu vou criar um target igual, e eu vou colocar o target vai ser blank, dizendo que esse formulário não vai enviar para essa mesma página, ele vai enviar para uma página em branco. Eu quero mostrar para vocês uma coisinha interessante. Quando eu clicar em Submit, olha só, abre-se uma página nova e eu vou tirar esse topo aqui para vocês verem o que aconteceu.
Estão vendo aqui em cima? Olha, actionpage.php, interrogação, fname igual John e lname igual a do. Perceberam que é enviado para o... Naturalmente, ele é enviado para o usuário através do topo da página? Vamos ver como é que a gente pode resolver isso aqui, porque isso é uma falha de segurança, né, gente? Vamos para o código exemplo 2. Nós já temos prontinho isso aqui. O que tem de diferente nesse aqui é simplesmente que, além do John Doe aqui, do meu first name, fname, e o meu last name, lname, eu tenho também o meu action, que é o mesmo do anterior, eu tenho um target, que é igual a blank, mas eu tenho um método. O método aqui está get. Quando eu clicar em submit, ele vai abrir uma página nova com a informação lá em cima. É isso que o método get faz. Então perceberam que se eu não definir nada, ou seja, eu não definir nenhum método e eu clicar em submit, qual que é o padrão dele? É o método get, e que vai enviar a informação para o usuário, mas ele vai ver essa informação, e que para a gente isso é uma questão de segurança. Dependendo do que for, eu não posso submeter aqui. Uma outra coisa interessante a se pensar é que esse caminho aqui, ou seja, o endereço da página HTML, tem um limite de caracteres. Então, dependendo do volume de dados que eu quero submeter no formulário, eu não tenho como submeter isso aqui. Ok, o que nos leva ao exemplo 3. No exemplo 3, é a mesma coisa. A única alteração é o método, em que agora, ao invés de usar get, nós vamos utilizar um método post. Então, se o get envia informação visível para o usuário, inclusive aparecendo lá em cima na barra de endereço da página, o método post ele faz diferente. Vamos ver o que ele faz. Quando eu clicar em submit, eu vou para actionpage.php em uma página em branco. Olha só o que aconteceu. Da mesma forma, é enviado o fname igual a John e o lname igual a do. Mas percebam aqui em cima, o topo da minha informação aqui não tem as variáveis fname e lname. Ou seja, isso vai oculto para o usuário. É um post que o usuário não vê o que foi enviado. Isso é muito bacana. Bom, saindo do formulário um pouquinho, vamos ver o que a gente pode trabalhar dentro do formulário. Porque até o momento nós só vimos o quê? Basicamente o input, que é do tipo texto, e um botão. O label, ele simplesmente serve para poder mostrar um texto aqui em cima. Mas se eu quiser mais coisas, vamos ver aqui os elementos de formulário. Nós temos diversos elementos que podem ser utilizados. Label, input, select, text area, button, field set, legend, data list, muito interessante, output, option e opt group. Eu selecionei alguns aqui para mostrar, alguns exemplos. Na aula síncrona, nós vamos pegar cada um deles e dar uma destrinchada, dar uma aprofundada em cada um. Mas eu vou mostrar alguns aqui que eu acho mais interessante, que são coisas novas, inclusive, do HTML5, que antes no HTML não tinham. O label já tinha, o input já tinha. O input vocês podem trabalhar ele como se fosse um texto. Também podemos usar um formato de password, ou seja, ele é oculto. O select é um drop-down. Basicamente, você vai clicar no select, ele vai descer uma lista de opções para você escolher. E o text area é semelhante a um texto, a entrada de texto do input. Porém, eu posso criar uma caixa com um maior volume, mais linhas para serem inseridas. O botão pode ter diversas funcionalidades. No nosso caso, quem está usando ele para submeter o formulário, né? É um botão do tipo submit. E o field set, legend, então vamos entrar em detalhes mais aqui na aula síncrona. Eu vou começar pelo código exemplo aqui, que vai tratar especificamente do select. O select, diferente do meu input, eu vou colocar um input aqui antes, só para vocês perceberem. Input type text. Deixa eu colocar um nome, né? Name igual input 1. E eu vou rodar esse código. O input aparece aqui. Deixa eu criar uma quebra de linha aqui para facilitar um pouco a visibilidade nossa, né? Esse input que apareceu aqui é uma caixinha de texto. Eu posso escrever o que eu quiser nele e vai aparecer. Quando eu clicar no submit, esse formulário aqui, ele vai enviar o input, também com esse nome.
Mas eu não estou preocupado com isso. Eu quero saber é do meu select. Enquanto eu posso, no meu input, escrever um texto, no meu select, que eu tenho aqui a identificação e nome cars, eu vou deixar opções para o usuário. Então, eu tenho aqui a primeira opção, onde eu tenho o valor Volvo. Percebam que eu mandei minúsculo o valor. Mas eu tenho aqui o texto Volvo. Eu posso até mudar. Carro da Volvo. Se eu rodar isso aqui de novo, tá aparecendo ali, carro da Volvo. Mas quando eu enviar isso daqui para o usuário, olha o que vai aparecer. Carro é igual Volvo, ou seja, o valor é enviado e não o texto que está aqui na frente. Deixa eu retornar para o Volvo original. Tá? Vamos executar o código de novo. Eu quero que vocês percebam uma coisa. Eu não tenho a opção de escrever um outro carro. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, um Hyundai, e eu vou clicar em H, eu não tenho como alterar o texto. Então, eu posso escolher somente os carros que já foram definidos aqui. E vou submeter isso aqui. Carro Fiat. Perfeito. Bom, suponha que eu quisesse que, ao invés de inicialmente o carro da Volvo estivesse selecionado, eu quisesse que fosse o carro da Fiat. É só eu vir aqui, Selected, Run. O carro da Fiat agora ele é naturalmente selecionado por início. Ok, vou voltar aqui então. Vamos para o código 2. O código 2, nós vamos tratar com o Data List. O Data List é interessante porque, olha só, lembra que eu falei que o input eu posso escrever o que eu quiser e o select eu tenho que escolher uma opção previamente inserida lá no select? Olha o que isso aqui faz, gente. Isso aqui é do HTML5. Dentro do meu formulário, que eu tenho um actionpage.php, eu tenho um input do tipo list browsers, tá? E eu tenho aqui o meu data list com ID browsers. E o meu nome do meu input é browser, ok? Perceba que é diferente, browser e browsers, com S no final. O meu data list vai fornecer a lista para esse input de cima. O data list tem o ID browsers, com S no final, e nós vamos ter as opções, com valor Internet Explorer. Percebam que eu não vou colocar texto aqui depois, é só uma opção. Opção valor Firefox, opção Chrome, Opera e o Safari. Ok, fechei meu data list e eu tenho meu botão do tipo Submit. Legal. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Esse data list aqui está dando uma lista de opções para esse input. Peraí, mas é um input. O input eu posso clicar aqui e escrever um texto. Por exemplo, um browser navegador. Suponha que eu tenho um navegador UFV Navigator. Esse é novo, novidade, viu, gente? Está no mercado aqui uns dias. UFV Navigator. Mas eu escrevi. Ah, mas eu não quero esse aqui, eu não sei qual que eu coloco. Se eu clicar novamente, ele me dá uma opção que vocês não estão enxergando. Só um minuto. Ah, já sei o que eu posso fazer. Eu vou mandar para vocês a imagem da tela aqui agora. E eu vou clicar novamente. Pronto. É porque quando eu clico nesse formato aqui, costuma dar umas barras laterais na tela. Ignorem por enquanto. Vocês estão vendo aqui que a minha informação está sendo exibida agora. Quer dizer, My Navigator foi o original que eu escrevi. Mas olha só, Internet Explorer, Firefox, Chrome e por aí vai. Se eu clicar e selecionar qualquer um e submeter, ele vai. Mas vamos supor que eu queira clicar duas vezes, selecionar o Firefox, a Firefox Mozilla. E eu vou submeter isso aqui. Olha o que aconteceu. Ele submete Firefox Mozilla. Tá? É um problema que deixar o usuário fazer isso, porque olha aqui, ele foi o espaço. O espaço é um problema para a gente. Mas tá, é uma coisa que vocês têm para poder pensar na usabilidade de um data list interno a um input, ok? Tá, deixa eu retornar para o modo como estava antes para não ficar essas telas aqui agarrando na frente. Ok. No código exemplo 3, eu vou mostrar uma coisa interessante, que é o output element. O output element ele funciona da seguinte forma. Repara que agora o input, além de ter um texto, eu tenho um outro tipo, que chama range. Eu tenho um input chamado number.
e eu tenho o output. A diferença deles é o seguinte, quando o input é do tipo range, vai aparecer isso aqui, ó, essa barra de rolagem que eu posso rolar de um lado para o outro. O input do tipo number, ele tem o texto do número, e que eu posso selecionar aqui e modificar à vontade, mas eu tenho essas setinhas em cima e embaixo para subir e descer o número. Tá? O meu output, com valor de x, o nome dele é x, ele é um output para A e B, que são o meu input range, que é o ID A, e o meu input number ID B. Ambos estão originalmente com o valor 50. Aqui está a parte legal. No momento em que eu fizer qualquer modificação, tanto aqui nesse range, quanto aqui no input do tipo number, eu quero que o valor de x se torne o valor de A convertido para inteiro, mais o valor de B convertido para inteiro. Ou seja, estou somando esse mais esse elemento e eu vou colocar aqui, ó, que está invisível por enquanto. Eu vou mexer aqui para vocês perceberem o que acontece. Enquanto eu estou modificando o meu slider aqui, que é o meu input do tipo range, eu estou modificando o valor. Então aqui, ó, 100 mais 50, 150. Voltando para o zero, 0 mais 50, 50. Ok. Aqui tem 54, né? Mais 50. Se eu modificar aqui para 10, repare que automaticamente já mudou ali. Agora, eu posso vir aqui na minha setinha e clicar. E eu estou subindo de 1 em 1. Eu posso fazer o step disso aqui, ou seja, o quanto que ele se desloca, ser mais do que 1, dependendo do meu código, do que eu preciso. Quando eu submeter isso aqui, 74 vai dar 20 mais 54. Então, 54 mais 20. Eu mando a informação de A e B. Nesse caso aqui, perguntinha, vamos ver se vocês estão ligados. Eu mandei o formulário. Qual foi o tipo de envio que eu mandei? O método foi get, ou seja, o método padrão de envio do meu formulário. Tá? Então, o usuário, lá em cima na barra de endereço do seu navegador, vai aparecer isso aqui. Vamos testar? Ó, método não. Target igual blank. E eu vou executar de novo e vou mexer aqui e vou clicar no submit. Percebam lá em cima, ó, action page, tá aqui, ó, A igual 43 e B igual 50. O E tem que ser um E comercial, tá, gente? Ok? Tudo tranquilo? Todos craques nisso aqui, né? Isso aí. O input types. Além dos básicos que nós temos lá, nós temos outros tipos de entrada dentro do formulário, né? Um deles, que é bem utilizado, é o checkbox, que assemelha-se muito com o radio, que a gente chama de radio button também. Eu vou abrir os dois aqui para mostrar um pouquinho a diferença dos dois. Tá? Vocês conhecem esse daqui como checkbox. O checkbox, você vai checar as caixinhas. Chequei uma, chequei a outra. Se eu submeter isso aqui, eu estou enviando e eu recebi veículo 1 igual a bike, veículo 3 igual a bolt. Por que eu recebi veículo 1 e veículo 3? Eu selecionei dois, né? Olha aqui. Os inputs que eu tenho aqui do tipo checkbox, input do tipo checkbox, eu tenho o nome dele, nome e o ID também, né? Para veículo 1. E o valor dele é bike. Olha o segundo. Input do tipo checkbox, veículo 2, tá? Valor carro. E o input do tipo checkbox, veículo 3, nome, veículo 3 também, valor boat, barco. Ok. O que está acontecendo aqui é o seguinte, eu posso selecionar 1, 2, 3, ou todos, ou nenhum, e eu submeter. Tá? Se eu não selecionar nenhum submeter, simplesmente não vai nada. Mas o que está acontecendo aqui é o seguinte, percebam, vou selecionar os três. Todos eles têm um nome, variável, bike, veículo 2, veículo 3, veículo 2 igual a carro, veículo 3 igual a boat. Vamos ver agora o radio button. O radio é um input também do tipo radio. Aqui no caso, reparem o seguinte, eu tenho um ID masculino, tenho um ID feminino e um ID outros. Eu tenho o nome do meu radio button, gender. O nome do segundo radio button, gender. E o nome do terceiro também é gender. Quer dizer, agora, olha só, eu tenho o mesmo nome para um componente, apesar de eu ter
3 inputs. Eu vou selecionar o primeiro. Olha o que acontece quando eu selecionar o segundo. O primeiro é desselecionado. Então agora eu posso escolher um somente. Isso pode ser simulado lá também no checkbox, mas é mais complicado. Quando eu clicar em Submit aqui, eu tenho o meu gender, ou seja, a variável que eu defini como nome dos meus inputs, vai vir com o que foi selecionado. No caso, o Radio Button que foi selecionado, vai vir o valor dele, ok? Peraí, professor, mas então eu posso fazer isso aqui, colocar tudo com o mesmo nome? Mas e se eu colocasse o checkbox com o mesmo nome? Vamos testar. Eu vou pegar aqui, veículo, vou chamar de veículo, eu vou tirar o ID dele para veículo também, tá? O segundo, vou colocar tudo como veículo. E o terceiro, veículo. Quer dizer, nós não temos agora distinção entre 1, 2 e 3. Eu vou executar e eu vou selecionar os 3. Quando eu clicar em Submit, olha o que acontece. Perceberam aqui? Veículo igual a bike, veículo igual a car, veículo igual a boat. Ah, pessoal, mas os 3 foram do mesmo jeito. Sim, mas como é que você recebe? 2 problemas aqui. Primeiro, os 3 foram com a mesma variável, o mesmo nome de variável, que já é um problema. Segundo problema que tem aqui é o seguinte: como que eu recebo isso lá? Como é que eu vou distinguir um do outro? Eu vou assumir o último? Ou isso vai dar problema? Vou mostrar o que está acontecendo aqui. Qual que é o método original de submissão de um formulário? O método é o get, é o original. E então eu vou colocar um target aqui para a gente poder ver o que está acontecendo. E vamos submeter esse formulário novamente. Percebam que os 3 têm o mesmo nome. Submit. Olha aqui. Eu recebi lá em cima. Veículo igual bike, veículo igual car, veículo igual boat. Os 3 com o mesmo nome de variável. Isso vai dar problema para a gente. Agora, vamos substituir para o método post, ao invés de usar o método get. Olha que interessante. Eu executei, vou selecionar os 3 e vou novamente submeter. Percebam o que aconteceu aqui. Lá em cima no método post não tem nada, mas olha aqui, veículo igual a boat. Só veio um? Qual que foi o último que eu selecionei? Boat. E se eu selecionar somente bike e car? O último que vai vir é car. Ah, mas e se eu não selecionar os primeiros, só selecionar o do meio aqui? Mesma coisa, ele vai vir somente o último selecionado. Ok? Vou fechar esses exemplos todos. E vamos voltar aqui. Ok, além do input type, checkbox e radio, que a gente passou rapidamente aqui, nós vimos que o tipo input pode ser modificado para range, text, number. E temos também o password. O password, a diferença dele, está aqui, ó, input type password, é que quando eu escrever um nome, ele vai aparecer o nome. Quando eu escrever uma senha, vou escrever aqui senha, olha só, ela não aparece. Mas, quando eu submeter essa senha, ela vai para o usuário. Isso aqui vai impedir que o usuário, o cliente, não tenha a sua senha visível no computador. Mas quando eu submeter pelo computador, ela não vai criptografada, ela vai a senha normalmente. Tá? Então, envolve uma questão de segurança vocês tratarem, às vezes, isso aqui, criptografarem, talvez. E esse aqui eu coloquei porque é um interessante, o tipo color, o input do tipo color. Novamente, eu tenho um input do tipo color. Tá? O color, tá? Que o nome dele aqui está fave color, originalmente ele tem um valor FF0000. FF equivale a 255 em decimal, né? Isso aqui é hexadecimal. 00 é 0, 00 é 0 de novo, preto. Então, basicamente aqui, red, green, blue, nós temos vermelho. Tá aqui a cor vermelha. Se eu clicar em cima disso aqui, que é o nosso input do tipo color, olha o que acontece. Ele abre uma barra... Ah, vocês não estão vendo de novo. Eu vou novamente fechar aqui e abrir a janela para vocês. Quando eu clicar no input do tipo color, tá aqui, ele abre essa caixinha de cores. Essa caixinha de cores, percebam que ela já veio selecionada com a cor vermelho aqui,
Isso nós estamos usando aqui o Firefox, é essa caixa de cor. Se vocês utilizarem o Chrome, a caixinha é diferente, é uma caixinha quadrada, tá? Mas a funcionalidade é a mesma. Eu posso fazer o quê? Rotacionar esse triângulo aqui para selecionar uma nova cor. Percebam que a cor aqui já está mudando automaticamente. Olha só, eu cliquei aqui e vou selecionar um azul. Ah, mas eu não quero esse azul, quero um azul mais claro. Agora eu posso clicar aqui e selecionar um azul interno a esse. Enquanto eu estou modificando aqui, eu tenho a cor em HSV, representando por 240 o meu H, o Hue, a saturação 48% e o valor, e o valor de luminância 100. A mesma coisa que agora eu tenho para RGB. O RGB dessa cor é 134, 133, 255. O branco, todos eles são 255. O preto, todos eles são 0. E o mesmo que vai ser refletido também aqui embaixo no meu color name, que é o meu valor hexadecimal. Ok? 255, FF para todo mundo, 000 para todo mundo. Ok. Com o máximo de azul, nós vamos ter o FF somente no azul, RGB. Ok, vamos selecionar o azul, eu vou submeter. Submetendo, o que vai para o servidor, quando eu faço a submissão do formulário, é um valor hexadecimal, ok? Os outros aqui nós vamos dar uma olhada mais durante... Alguns nós já vimos, né? O range, number. Nós vamos ver isso aqui durante a aula síncrona, que é mais interessante. Deixa eu retornar aqui para a página fechada. Na próxima aula, nós vamos mexer com uma coisa bastante interessante, em que isso tudo que a gente viu hoje pode ser modificado. Mas antes de eu finalizar isso aqui, eu vou abrir essa mesma página no meu Chrome, navegador Chrome. Eu vou jogar ele para vocês aqui e eu vou mostrar esse mesmo componente Color, como que ele funciona. Eu falei que é diferente, né? Olha só, é uma caixinha quadrada. Eu seleciono aqui, vai de gosto de cada um. Eu prefiro a outra, prefiro do Firefox. Eu seleciono a cor aqui, escolho a representada aqui. Tá com RGB. Aí eu quero ver o HSV, eu clico aqui em cima do RGB. Pronto, é HSL. Eu quero ver agora isso aqui em hexadecimal, clico de novo. Tá aqui o valor em hexadecimal, ok? Uma vez selecionado, eu posso sair e submeter. O valor hexadecimal é enviado do mesmo jeito. Ok? Vamos fechar aqui o Chrome. Perfeito. Na próxima aula, a gente entra com CSS. Na aula síncrona, daqui a pouco, a gente faz bastante exercício utilizando formulários e todos os elementos HTML que a gente viu até o momento. Um grande abraço, até daqui a pouco.